Olá, bom dia para você, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar a semana, esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, 31 de julho. Vamos juntos então conferir os destaques desta manhã. Semana começa com expectativa de que Banco Central inicie a fase de cortes na taxa de juros, na Selic. O Brasil vai participar de nova conferência na Arábia Saudita para discutir a guerra na Ucrânia. Calor extremo lota hospitais e muda a rotina de cidade dos Estados Unidos. E ainda, estudo mostra os impactos da solidão na velhice. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O Congresso Nacional retoma as atividades nesta semana após o recesso parlamentar. Um dos pontos de atenção são os trabalhos das comissões de investigação. No Judiciário, o Supremo Tribunal Federal também retoma as sessões com casos e também a posse de Cristiano Zanin. Vamos conferir. O Congresso Nacional deve retomar suas atividades com a previsão de colocar em prática as 5 CPIs e uma CPMI. Além da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, que volta já nesta terça-feira com o depoimento do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, outras 4 vão continuar os trabalhos. Só uma das comissões ainda não tem agenda oficial. E no Senado acontece a CPI, que investiga a liberação e a utilização de recursos públicos para ONGs que atuam na região amazônica. Na Câmara, a CPI das Americanas, das apostas esportivas, das criptomoedas e a CPI do MST. O Supremo Tribunal Federal também recomeça suas atividades regulares e as sessões plenárias nesta terça, depois de um mês de recesso e funcionamento em regime de plantão. Os trabalhos do segundo semestre da Corte vão recomeçar com o julgamento sobre o uso da tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídios. Outro destaque é um caso que discute a soberania de decisões do Tribunal do Júri e a possibilidade de tribunais de segunda instância determinarem a realização de um novo julgamento. Na tarde de quinta-feira, está programada a sessão solene de posse de Cristiano Zanin como ministro do Supremo, que deve contar com as presenças do presidente Lula, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E agora a gente fala sobre a grande expectativa pela reunião do Copom. Depois de 3 anos, o Banco Central pode fazer nesta semana o primeiro corte de juros. Com a pressão do governo e a queda da inflação que a gente tem acompanhado, a estimativa do mercado financeiro é que a taxa Selic comece, enfim, a cair. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne nesta terça e quarta-feira para discutir os juros básicos da economia brasileira. A previsão é que a taxa comece a cair agora. A última queda aconteceu em agosto de 2020, quando a Selic caiu de 2,5% para 2% ao ano, que foi o nível mais baixo da história. Desde então, veio subindo, até atingir em agosto do ano passado o atual patamar de 13,75% ao ano, o maior em 6 anos e meio. A expectativa de que a Selic comece a cair tem por base a pesquisa realizada com mais de 100 instituições financeiras na semana passada. Os bancos veem um corte para 13,5% ao ano e também indicações do próprio Banco Central, que deixou a porta aberta para a redução. A projeção dos analistas do mercado financeiro é de que a taxa deve continuar recuando nos próximos meses, terminando 2023 em 12% ao ano. Para o fim de 2024, a projeção é de que a Selic caia para 9,5% ao ano. Além das críticas do governo e da queda da inflação, analistas apontam que o avanço de reformas no Congresso Nacional, como o andamento do arcabouço fiscal e a aprovação da reforma tributária sobre o consumo pela Câmara, reduzam ainda mais as incertezas e pavimentem o início do corte de juros. E olha só, nesta manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem um encontro marcado com os banqueiros. Apesar da expectativa pelo início do ciclo de cortes da Selic, ainda não está claro se a redução vai ser de 0,25 ou de meio ponto percentual. Pequenos empresários que estão com o CNPJ inscrito na dívida ativa poderão negociar os débitos em condições facilitadas. Quem traz para a gente mais informações é a repórter Jaqueline Fonseca.
A Procuradoria-Geral da Fazenda abriu prazo para que pequenos e microempresários negociem dívidas com a União. Os benefícios são entrada facilitada, descontos e maior prazo para pagamento, além da possibilidade de usar precatórios federais para liquidar totalmente ou reduzir o valor da dívida. As prestações poderão ter parcelas mínimas de R$ 25 para microempreendedor individual e R$ 100 para os demais contribuintes. Podem participar micro e pequenos empresários que estejam com débitos inscritos na dívida ativa. Não é possível negociar as dívidas junto à Receita Federal ou do FGTS. O prazo para adesão vai até o dia 29 de setembro. Todas as informações estão disponíveis no portal Regularize. E agora a gente muda de assunto. Após a vitória do Flamengo contra o Atlético Mineiro no Independência, o atacante Pedro, que jogou a última Copa do Mundo no Catar, discutiu com Pablo Fernandes, que é o preparador físico do técnico Jorge Sampaoli, treinador do Flamengo, e acabou sendo agredido por ele. O jogador registrou um BO, um boletim de ocorrência, e fez exame de corpo e delito do Instituto Médico Legal. O elenco flamenguista saiu em defesa do atacante. Ontem, a diretoria rubro-negra demitiu o preparador físico, porém, manteve o treinador argentino Jorge Sampaoli. E a educação de jovens e adultos, conhecida como EJA, também terá aí uma nova política nacional. O anúncio foi feito pela secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Zara Figueiredo. Vamos conferir. Nas redes sociais do Ministério da Educação, relatos de brasileiros provam que nunca é tarde para aprender. Fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Eu achava que eu não ia ter força de vontade para continuar estudando. Mas Maria Zélia teve força sim e se formou por meio da educação de jovens e adultos. Assim como Anderson, que ainda foi além. E hoje em dia eu estou terminando, a pedagogia, estou no 7º semestre. E eu estou muito grato por a educação de jovens e adultos que me trouxe até aqui. Para que outras histórias como essa sejam escritas, a Política Nacional da EJA prevê transformar as estatísticas do analfabetismo no país com mais investimentos na área. Segundo o anúncio da secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Zara Figueiredo. O país tem hoje quase 10 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem nem ler nem escrever, além de outros 65 milhões de brasileiros que não completaram o ensino médio. O agravamento desses números se deu especialmente entre os anos de 2018 e 2021, quando o EJA perdeu 500 mil de estudantes. Em 10 anos, 1 milhão de alunos foram perdidos na educação de jovens e adultos. Essa questão da evasão, os motivos da evasão, a gente percebe que o aluno ele não teve acesso a essa escolaridade regular, e aí ele vai lá para a EJA e, por algum motivo de trabalho ou de não perceber que isso tem uma significância na vida dele, ele acaba evadindo e aí causa esse número exorbitante que você apontou aí como evasão. A Ermelinda é coordenadora pedagógica da EJA desde 1998. Acredita que se uma nova política realmente for implementada, as matrículas vão aumentar, seja para alfabetização, ensino fundamental, médio e até ensino profissionalizante, já que essa nova fase prevê o pagamento de bolsas de estudos para formação técnica. Essa profissionalização do técnico, ela vai garantir uma empregabilidade do aluno, ou não garantir, mas assim, dar uma maior possibilidade no mercado de trabalho. Segundo a secretária Zara Figueiredo, o formato da educação para jovens e adultos está sendo discutido no MEC. Será encaminhado para a Casa Civil e depois anunciado pelo presidente Lula. Então, se a educação de jovens e adultos é uma modalidade que precisa ter bem esse olhar diferenciado e ter políticas públicas mesmo,
né? As conquistas que nós temos hoje na política pública foi luta de classe, foi luta social, que as pessoas querem estudar, e é muito bom oportunizar isso para as pessoas. As matrículas da EJA estão abertas em todo o país. Verifique o calendário de sua cidade e inscreva-se. A polícia prendeu Erkson Davi da Silva, o sniper suspeito de atirar e matar um policial da Rota no último dia 27 de julho, em uma comunidade no Guarujá, no litoral paulista. Ele foi capturado na zona sul de São Paulo na noite deste domingo. A ouvidoria das polícias informou que identificou 10 mortos em decorrência de intervenção policial na operação feita pela PM no litoral paulista nesse fim de semana. O órgão informou estar investigando também as denúncias de tortura e ameaças de morte relatadas por moradores. E veja a seguir, Brasil vai participar de nova conferência na Arábia Saudita para discutir guerra na Ucrânia. E ainda, estudo mostra os impactos da solidão na velhice. Os detalhes você confere depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques desta segunda-feira para você. E o Brasil vai participar de uma nova conferência para discutir a guerra na Ucrânia. O encontro será realizado na Arábia Saudita entre os dias 5 e 6 de agosto. A conferência deve reunir cerca de 40 países, incluindo aliados da Ucrânia. O Brasil será representado na reunião, mas ainda não está decidido quem vai participar pelo país. Existe a possibilidade da participação ser remota, por videoconferência. A conferência na Arábia Saudita foi confirmada no domingo pelo chefe de gabinete da presidência da Rússia, Andriy Yermak. Trata-se de uma ampliação de um outro encontro ocorrido em Copenhague, na Dinamarca, em junho. O governo de Kiev anunciou que se trata de uma conferência para discutir a paz, mas o governo da Rússia não foi convidado. A China, a maior aliada de Moscou, foi convidada para as duas reuniões, mas não deve participar. A intenção oficial do presidente Zelensky é debater e aprimorar seu plano de paz de 10 pontos, apresentado em novembro do ano passado. O plano exige a retirada imediata das tropas russas do país, além de exigir compensações e segurança nuclear e ecológica. No último encontro, o Brasil defendeu a participação da Rússia nas negociações de paz. E fora dos campos de batalha, a guerra de narrativa segue firme. A Rússia afirmou que conseguiu frustrar 2 ataques ucranianos contra Moscou e a península da Crimeia neste final de semana. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a guerra está chegando ao território russo. A demonstração de poderio militar ocorre quando a ofensiva de Moscou na Ucrânia se estende em seu 2º ano. Mais cedo, o Kremlin informou que frustrou 2 ataques realizados na madrugada por drones ucranianos contra um distrito comercial de Moscou e contra a península da Crimeia, sem deixar vítimas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou, sem mencionar diretamente o ataque, que a guerra estava chegando ao território da Rússia, a seus centros simbólicos e bases militares. O acordo que garantia a exportação de toneladas de grãos produzidos na Ucrânia chegou ao fim. A situação gera preocupação porque pode agravar a crise alimentar global. Os líderes dos países da África Ocidental emitiram neste domingo um ultimato de 1 semana aos militares que depuseram o presidente no Níger e não descartaram usar a força para restabelecer a ordem constitucional do país. Caso as exigências das autoridades não sejam atendidas em 1 semana, serão tomadas as medidas necessárias para restaurar a ordem constitucional na República do Níger. Tais medidas podem incluir o uso da força. O chefe de Estado, Mohamed Bazoum, está detido desde quarta-feira pelos militares no Palácio Presidencial. E na sexta-feira, o general Abdourahmane Tiani se autoproclamou o novo líder do país.
Antes do início da cúpula, os líderes golpistas denunciaram um suposto plano de intervenção militar iminente por parte dos países da África Ocidental. Os golpistas voltaram às ruas neste domingo para exigir a saída de todas as forças estrangeiras. A França, que tem 1.500 soldados no Níger, declarou no sábado que estava suspendendo a ajuda ao desenvolvimento e o apoio orçamentário a esta ex-colônia da África Ocidental, um dos países mais pobres do mundo, depois dos golpes no Mali e em Burkina Faso, cujos governos militares se aproximaram da Rússia. O Níger foi um dos últimos aliados das potências ocidentais na região do Sahel, zona devastada por grupos jihadistas como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda. Confrontos em um acampamento palestino no Líbano deixaram 6 mortos neste domingo. O grupo Fatah, que é a principal organização palestina, confirmou a morte de um de seus comandantes. Após o incidente, o número de mortos nos confrontos entre o grupo e os islâmicos subiu para 6 no maior acampamento de refugiados palestinos no Líbano. O Fatah confirmou a morte do comandante Ashraf al-Armouchi e mais 4 pessoas. A organização também denunciou um crime abominável e covarde que visa afetar a segurança e a estabilidade dos acampamentos. Confrontos entre grupos rivais ocorrem frequentemente em Ain al-Riwé, onde vivem 54 mil refugiados palestinos. A eles se somam milhares de outros palestinos que fugiram da guerra na Síria. Os confrontos colocaram membros do Fatah contra grupos islâmicos neste acampamento. A cidade de Phoenix, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, passa pelo período de calor extremo mais longo desde 1974. E a vida dos moradores, especialmente dos idosos e dos sem-teto, daqueles que não têm como se proteger, tem sido colocadas em risco. O município praticamente não tem temperaturas abaixo de 40 graus Celsius há um mês. A temperatura média dos últimos 30 dias ficou acima de 43 graus. Alguns dias os termômetros chegaram a registrar 47 graus Celsius. Desde abril, 25 pessoas morreram na cidade de Phoenix devido às altas temperaturas. Outras 249 mortes estão sendo investigadas. A maioria das vítimas é de idosos e moradores de rua. Phoenix fica numa área de deserto nos Estados Unidos e é um exemplo do drama provocado pelo mês mais quente da história. As ruas da cidade, com prédios e asfalto, pioram a sensação térmica e vão ficando vazias à medida que a temperatura sobe durante o dia. E agora a gente traz atualizações sobre o super tufão Doksuri, que chegou sexta-feira à China. Milhares de pessoas tiveram que ser retiradas neste domingo de áreas de risco em Pequim e em uma outra cidade do norte por conta das chuvas torrenciais. A tempestade Doksuri vem causando danos no país desde sexta-feira, quando atingiu a província de Fujian, no sul, depois de passar pelas Filipinas como um tufão. Mais de 27 mil pessoas em áreas de alto risco de Pequim foram evacuadas e outras 20 mil foram realocadas de partes da província vizinha de Hebei. Para evitar qualquer incidente, muitos locais emblemáticos de Pequim anunciaram o fechamento temporário. Também foi decretado o fechamento de estabelecimentos comerciais localizados em subsolos devido ao risco de alagamento. Até pelo menos a tarde de segunda-feira, a China estará em alerta vermelho para fortes chuvas em uma grande área do norte do país, onde vivem centenas de milhões de pessoas. O temor é que pode haver cheia de rios e deslizamentos de terra. Vários estudos já mostraram que a falta de contato social pode desencadear ou agravar problemas psiquiátricos. Mas uma nova pesquisa mostra que o isolamento também afeta o volume cerebral e as funções cognitivas nos idosos. A reportagem é do Leonardo Félix. Se você é idoso e se relaciona pouco com amigos, familiares e outras pessoas, fique atento. Uma universidade em Fukuoka, no Japão, estudou cerca de 9 mil indivíduos com idade média de 73 anos e que não sofriam de demência. Os dados são preocupantes. A análise publicada recentemente na revista Neurology aponta uma associação entre a solidão de pessoas idosas e uma probabilidade maior de perda de volume total do cérebro. Com o encolhimento do órgão, algumas áreas podem ser afetadas e levar à demência.
Segundo especialistas, o isolamento é um problema crescente para os adultos mais velhos. Ou seja, manter o contato social poderia ser uma forma de desacelerar o declínio cognitivo em idosos. Os mais solitários apresentaram ainda menor volume no hipocampo e amígdala, que desempenham um papel na memória e são afetados pela demência. A neurologista Carolina Gomes explica os resultados obtidos pelo estudo. É uma pesquisa que vem estudando tanto neuroimagem, função cognitiva, através de testes com esses indivíduos. Eles perceberam que idosos que tinham menos contato com outras pessoas, eles tinham essa redução tanto do cérebro global como de algumas outras áreas, especialmente relacionadas à memória. Esses pacientes, eles também têm maior risco de depressão e eles têm também maior risco de pressão alta, de diabetes, de alterações cardiovasculares, que a gente chama de fatores de risco cardiovasculares aumentados. Os pesquisadores constataram que os sintomas de depressão também causam danos ao cérebro, mas em menor escala. Os sinais depressivos representam cerca de 15% a 29% da associação entre isolamento social e perda de volume cerebral. A neurologista aponta possíveis ações para prevenir ou pelo menos retardar o encolhimento do cérebro e a demência. Uma redução de estímulo propriamente dita possa gerar essa redução de volume. Então, como se um tecido menos utilizado pudesse gerar essa redução de volume cerebral. Todas as medidas de estilo de vida que a gente escuta falar por aí, uma alimentação rica em vegetais, saudável, estilo de vida legal com atividade física bem feita, assim, quase diária, tanto aeróbica quanto de resistência. E isso acaba sendo melhor do que um remédio, porque isso previne muitas outras doenças. Para Carolina Gomes, a interação social é importante para todas as idades, mas em indivíduos mais velhos pode ser imprescindível para manter o bem-estar e a qualidade de vida. Estímulos cognitivos são um ótimo caminho. Lembrando que o estímulo cognitivo mais legal, assim como a atividade física, é aquele que você faz. Seja ele aprender um novo instrumento, aprender uma segunda língua, que inclusive tem bastante estudo como estímulo cognitivo, esse aprender uma segunda língua, aprender até atos motores, uma atividade nova, que seja dança. Eu acredito que inserções inteligentes do idoso para que ele se torne cada vez mais ativo na sociedade seja o melhor caminho. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!